Fala pessoal que acompanha o Supersônico Podcast. Estamos aqui mais uma vez para uma entrevista muito legal, um bate-papo bacana e hoje um pouco mais politizado, eu diria, né? Com uma figura muito relevante do cenário atual, no momento que o país enfrenta, um momento meio conturbado, mas o nosso convidado tem opiniões bem fortes, bem legais, bem interessantes. E o nosso amigo Wagner aqui vai apresentar nosso ilustríssimo. Ilustríssimo. Eu sou muito fã. Muito fã desse cara. De verdade, é uma das pessoas que me influenciaram a entender mais de política. Que eu não entendia nada, não tinha gosto nenhum. Mas o jeito de falar, de se expressar, eu acho que fez até eu começar a entender mais e gostar. Hoje em dia eu gosto muito de política, né? É o grande Fernando Holliday. Prazer, viu, mano? Obrigado por ter vindo. Valeu, pessoal. Um prazer estar aqui e uma honra, né? Saber que eu tenho aí essa influência para você gostar de política. Bem legal. Da hora. Bacana. Fernando, eu vou começar pelo seu nome, a sua alcunha, né? Que eu achei interessante. Holliday. Você é fã de jazz? Você gosta da história da cantora Billie Holiday? Qual que foi? Eu gosto muito, né, de Billie Holiday, sempre me interessei pela história dela e comecei a me interessar muito por conta de uma interpretação específica, né, que ela fez de uma música chamada Strange Fruit, que é o fruto estranho, né, e a música ela fala sobre alguns frutos que pingavam sangue no sul dos Estados Unidos e ficavam pendurados nas árvores, né. E aí quando você vai entender o significado da música, ela na verdade está se referindo sobre os negros, né, que sofriam com racismo e eram enforcados nas árvores ali do sul dos Estados Unidos. Então assim, é uma mensagem bem forte, bem emocionante. E aí quando eu ouvi essa música e entendi o significado dela, né, eu lembro que eu fiquei chocado, né, e muito emocionado. Já ficou mais fã, né? Exatamente. E aí, com a voz dela, então, fica um negócio, assim, absurdo de emocionante. E eu sempre fui muito fã dela, principalmente por conta da interpretação dessa música. E aí, quando eu comecei, né, a criar o meu canal de YouTube, a meio que virar uma figura pública, na época eu estava no MBL, o Movimento Brasil Livre, e a gente decidiu que eu precisava de um nome diferente, porque meu nome originalmente era Fernando Silva Bispo. Fernando Silva muito comum e Fernando Bispo poderiam pensar que era alguma coisa relacionada muito à igreja, alguma coisa assim. Aí a gente começou a pensar em nomes diferentes e tal. E inclusive o meu nome quase foi, o meu nome pra ficar conhecido, né? Quase foi Fernando Fucker, que alguém achou que ia ser legal, né? Me chamar de Fernando Fucker. Mas a gente abandonou essa ideia. Do bispo pro Fucker. Meio radical. Radical assim. mudança. E aí a gente acabou abandonando essa ideia. E aí alguém viu num livro lá o nome Holiday, aí sugeriram, né, Fernando Holiday e tal, e aí na hora eu lembrei de Billie Holiday, eu falei, cara, eu acho que com esse nome eu posso fazer uma homenagem a ela, e aí, claro, era só um nome fantasia, mas depois eu mudei na justiça mesmo, né, então no documento hoje meu nome é Fernando Holiday Silva Bispo. Eu achei que era só a marca, tá? Se tornou meu nome depois. Bacana. Um nome forte, né? Isso aí. E como que você começou a se interessar pela política? Conta um pouquinho, até como que você entrou no MBL. Eu assim, na minha infância, minha adolescência e tal, eu nunca gostei muito de política, né? Nem me interessava por isso. Eu diria que eu era um aluno, assim, mediano. Não era do fundão, mas também não era um nerdzão e tal. Ficava ali na minha média. E aí, no início do meu ensino médio, eu tive um professor... e é engraçado essa história porque esse professor ele acredita ou acreditava em tudo o que eu não acreditava, né? Ele era um professor de esquerda, ligado ao PT e tudo mais, mas ele me incentivava a pesquisar sobre política, né? Colocava umas polêmicas na sala de aula pra gente ficar discutindo, e aquilo foi me gerando interesse, porque toda hora eu queria ir lá debater com ele e rebater o que ele falava e tal. E aí, com isso, ele percebeu que eu fui formando um posicionamento, né, contrário ao que ele pensava, mas um posicionamento que era meu, né, independente. E aí, por conta disso, eu comecei a gostar muito de política. Até que, no início de 2015, eu conheci o MBL, o Movimento Brasil Livre, que ainda era muito pequeno, e a gente teve a ideia de montar um canal de YouTube e falar sobre política. A ideia não era necessariamente virar político ou entrar para a política, né?
Mas a ideia era falar sobre política em um canal. Só que aí, nesse meio tempo, começaram a surgir ali as primeiras, né, manifestações, as primeiras pessoas falando em impeachment da Dilma e tal. E aí a gente marcou uma manifestação para março de 2015, que foi enorme. E aí, a partir dali, a gente, né, começou com a veia política mesmo, de participar mais dessas coisas. E começou, né, mais ou menos nessa época do impeachment da Dilma, né? Exatamente. Em cima dessa sua discussão com o seu ex-professor, né? Uhum. Discussões saudáveis até, por questão que até te incentivaram, né? A questão da cota racial. Eu sei que você já falou muito sobre isso, mas é algo que eu gostaria de entender o seu ponto de vista, porque é algo muito polêmico, né? Muita gente acredita que deva existir, né, a porcentagem para os negros nas faculdades, né? E tem gente que não, que acho que é o seu caso, né? Exato. Queria entender a sua lógica. Acho que até sei mais ou menos, mas eu queria entender vindo de você. Assim. Legal. Então, os assuntos, né, que eu principalmente debati era realmente voltado às cotas raciais. Acho que foi o primeiro assunto que me incomodou assim. Mas a leitura que eu faço do sistema de cotas é o seguinte: a gente teve ali séculos de escravidão, com o negro sendo excluído, massacrado. E quando você tem a abolição em 1888, houve um erro grave do Estado, porque você tinha pessoas que antes eram tratadas como propriedade de outras pessoas. E aí, de repente, elas são tratadas como pessoas, de fato, como seres humanos, com liberdade e precisam lidar com a relação trabalhista num sistema capitalista. Elas não sabiam o que isso significava. Aliás, muitos deles sequer sabiam escrever o próprio nome. A imensa maioria eram de ex-escravos analfabetos. Então, houve um erro grave do Estado ali. E até aí, até essa parte da história, digamos assim, tanto eu que sou contra as cotas como quem é a favor concorda. Esse é o diagnóstico, foi isso que aconteceu e os negros foram excluídos, mesmo estando agora libertos. Mas o meu ponto é o seguinte: depois que eles foram libertos, o grande problema para a inclusão do negro, além do racismo, foi a falta de qualificação profissional. Muitos deles, como eu disse, não sabiam escrever o próprio nome. E tem um autor, o Florestan Fernandes, que escreveu um livro chamado A Inclusão do Negro na Sociedade de Classes. E ele diz o seguinte: muitos negros, quando foram contratados já no sistema trabalhista, com salário, né, férias e tudo isso que a gente já conhece, alguns deles não aceitavam receber ordem dos seus patrões, porque eles achavam que era um retrocesso. Eles não sabiam direito como funcionava isso. Então, se eu receber uma ordem, quer dizer que eu virei escravo de novo. Então, não topo. E aí pedia demissão, ia embora e tal, não aceitava, ou era demitido. Isso aconteceu muito por conta dessa falta de preparo. Simultaneamente a isso, vieram os imigrantes, né, europeus, italianos e tudo mais, e começaram a ter relação com essas pessoas, com esses ex-escravos. E aí você transformou o Brasil provavelmente em um dos países mais miscigenados, mais misturados de toda a humanidade. Tanto é que a gente é um povo muito único. Né? De exemplo, eu japonês. Pois essa mesa aqui já explica muito. Você vai na esquina, você encontra pessoas, né, que poderiam passar por qualquer nacionalidade. Então, a gente foi se misturando muito ao longo dos anos seguintes, a ponto de que, apesar do racismo ter continuado, o grande problema das pessoas que continuaram pobres e continuaram na periferia foi a falta de preparo, a falta de um ensino, né, de qualidade e tudo mais, e esse é o grande problema ainda hoje. Existe o racismo, mas existe uma grande falta de qualificação profissional e de educação. Então, o meu ponto é o seguinte: para resolver esse problema, a gente precisa incluir quem é mais pobre na universidade. E concordo. Então a gente faz isso com as cotas sociais, que são critérios bem objetivos. Se você tem até uma renda X ou estudou sempre em escola pública, você tem ali as vagas reservadas para essas pessoas concorrerem. Com essas cotas você concorda? Com essas cotas eu concordo. Sim. Agora, com as cotas raciais eu não concordo, porque só o problema da cor da pele não te impede de passar numa prova. O que te impede de passar na prova é a falta de educação que você não teve. E outro ponto, é um critério muito subjetivo. Para você fraudar uma cota racial, você precisa fraudar comprovante de renda, fraudar o diploma da sua escola e tudo mais. Para fraudar a cota racial, você é branco, fala que você é negro, você passa. Então, qual foi a solução que encontraram? Criaram verdadeiros tribunais raciais. Quer dizer, comissões para dizer quem é negro e quem não é.
o Instituto Federal do Pará, em 2017, só para vocês terem uma ideia do absurdo, para tentar combater a fraude, lançou um edital dizendo qual era o tamanho adequado do crânio de uma pessoa negra. Quer dizer, isso é uma espécie de racismo também, só que agora vinda das instituições. Então, eu acho que a cota social ela é muito mais eficiente, enquanto que a cota racial ela não atinge o problema e ela acaba tendo consequências como essas. Falei muito, mas eu precisava... Não, mas eu vou falar, eu entendi bem melhor e eu sou mais... Agora eu sou a favor da cota social. De verdade. Tem mais lógica isso. Um negro rico que vai ter um estudo em colégio particular, cursinho super bom e passar nos primeiros lugares da USP, enquanto você pode ter um loirinho ali de olho claro que vem da favela e que não teve acesso a estudo bom e essa pessoa não vai conseguir chegar numa faculdade de repente. Né? Foi para incluir, você vai conseguir incluir. E eu costumo dizer... Né? Existem as duas coisas. Eu costumo dizer o seguinte, né? Na minha escola, eu sempre estudei em escola pública, eu cresci criado, né, só pela minha mãe, não conheci meu pai nem nada, tive os meus problemas, né, por conta da pobreza e tudo mais, mas eu nunca passei fome, assim, eu nunca fui para a escola só para comer. Uhum. E eu tive colegas que eram loiros de olhos claros que iam para a escola só para comer. O cara ele não conseguia se concentrar na aula porque ele ficava esperando a hora do intervalo para comer lá, bolacha seca com leite, ou seja lá o que tivesse lá. É que o que se discute muito, né, que eu ouço, né, bastante, é que por conta dessa tradição histórica que vem desde a escravidão, toda a classe negra, se pode se dizer assim, né, os descendentes, né, dos escravos todos, eles tiveram historicamente, socialmente, uma herança que foi se arrastando pelos séculos, pelas décadas, que, digamos, tiveram todas essas dificuldades que você citou e acabaram resultando uma determinada pobreza, né, da classe negra, se a gente pensar assim, né, na porcentagem, estatisticamente falando, que acaba tendo, num geral, problemas também de inclusão, né, de chegar lá onde você chegou, onde muitos chegam, ou muitos não chegam também. E o pessoal defende essa inclusão das cotas por conta disso, né? Então fica esse debate acirrado, porque tem gente que acredita nessa linha de pensamento que você citou e tem gente que acredita que, depois de todos esses séculos de sofrimento e preconceito, e o cara não consegue um emprego porque na entrevista ele é barrado, e, sei lá, no cursinho ele é discriminado porque ele é, sei lá, 2% ali dos negros, né? Tem poucos negros na classe, sei lá. Sim. E o pessoal, de repente, até psicologicamente, de repente o negro tem essa dificuldade de se adaptar, mas você é um exemplo contrário, né? Porque, queira ou não queira, você tá numa carreira, numa ascendência, assim como tem vários outros, né? Que a gente tem vários exemplos. Até na política, né? Você citou outro dia alguns negros aqui. Não, eu acho isso interessante porque, de fato, quem defende, né, a cota racial defende como uma reparação histórica a todos esses anos. Exato. E o argumento central é de que essa exclusão ela permanece. O que não está errado, porque a exclusão de fato permanece. Acho que a grande discussão é o que é mais eficiente. E aí quem defende as cotas raciais, né, tem um argumento muito bom que é o fato de, a partir do momento que a gente implementou, a gente teve uma inclusão imensa de pessoas negras nas universidades, e de fato teve, né? Agora, o ponto que eu deixo a inclusão ela é de qualidade, porque veja, se eu tivesse uma cota social que levasse em consideração o seu cenário, né, a sua pobreza, que já existe, né? No meu caso seria ampliar esse sistema e ter somente ele. Você estaria selecionando as pessoas por conta da falta ali de qualificação, de uma educação de qualidade, e elas concorreriam entre si para disputar uma vaga, independente da cor da pele. Apesar de eu acreditar que a maioria dos beneficiados seriam negros, porque a maioria dos pobres no Brasil hoje são negros. Esse é um tipo de concorrência. Agora, no caso de você selecionar as pessoas pela cor da pele, e aí é o meu ponto central sobre a falta de qualidade na cota racial, é que essas pessoas, lá na frente, a longo prazo, elas podem ter a sua capacidade colocada em dúvida. E eu falo isso muito por conta de um livro que eu li, e eu recomendo sempre a todos, que é a Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, de um cara chamado Thomas Sowell, que é negro também e norte-americano. E aí ele estudou o efeito das cotas raciais em diversos países.
E o que ele coloca, e um dos países que ele estudou foi o dos Estados Unidos, é que em alguns casos não, em muitos casos, e o caso mais evidente que ele coloca é o da Universidade do Texas, eles fizeram cotas para contratar professores universitários negros. Só que o que aconteceu? Os professores negros eram todos excluídos das melhores e das maiores pesquisas, porque o raciocínio dos caras era o seguinte: bom, esse cara só está aqui porque ele é negro, ele não é capaz, não é um bom professor, e eles eram bons professores, evidentemente. Então a gente, né, coloca eles ali numas pesquisas de segunda classe, deixa eles de lado. Na Índia, você teve o caso, por exemplo, de pacientes não serem atendidos por médicos que eram beneficiados pelo sistema de cotas, porque achavam que aqueles médicos não eram capazes. Então, assim, mas esses resultados, esses efeitos apareceram décadas depois, né, do sistema de cotas. Aqui no Brasil a gente tem ainda há mais ou menos 20 anos, então é recente se comparado a esses países. Mas é um ponto importante também, porque se você seleciona alguém pela cor da pele, muito provavelmente esta pessoa será julgada a sua carreira inteira pela cor da sua pele e não pela sua capacidade. E aí, será que isso realmente significa que superamos o racismo ou a gente só disfarçou melhor? Eu acho que esse é um outro debate que a gente precisa ter hoje. Já até na faculdade mesmo já começa, porque o pessoal escuta piadinha, né? Às vezes vem um negro e fala, esse aí entrou pela cota. E tipo, ele mesmo já se sente meio desmotivado, né? Meio pra baixo quando ele começa a escutar essas coisas. Eu acho que esse negócio da cota também não é uma coisa de acabar com o racismo. Pelo contrário, eu acho que você acaba querendo separar o branco do negro, do mesmo jeito. Tipo, falar, não são iguais, sabe? Então, resumindo, você acredita que esse sistema, ele até ajuda muitos negros e tal, mas ele não resolve a questão principal, que é a questão do racismo institucionalizado, como o negro é enxergado, até como profissional posterior, ou até como universitário, como o Wagner está falando, que a pessoa olha, pô, você entrou pelo sistema de cotas, também, né, não sei o quê. Eu acho que assim, é um sistema que inclui, isso é fato, né, não tem como negar. Inclusive, um dos argumentos lá atrás, né, 2005, 2006, era de que essas pessoas elas teriam notas ruins na universidade, o que se demonstrou um argumento absolutamente errado. Pelo contrário, né? O cara ele entra pela cota, ele se esforça pra cacete pra chegar no nível ali dos alunos não cotistas e chega, na maioria dos cursos. Mas o meu ponto não é esse, não é o da inclusão, porque eu acho que realmente inclui e nesse ponto de vista ele funciona. Mas é que a qualidade dessa inclusão é muito ruim, eu acho que ela não resolve o problema central, que é a dúvida sobre a capacidade de pessoas negras, né, que vão estar lá, não necessariamente por conta da capacidade delas, apesar de serem pessoas capazes, né, é sempre bom colocar isso, porque às vezes as pessoas acham que quando eu digo isso, eu estou dizendo que cotista ele não é alguém capaz. Não é isso. E se a pessoa conseguiu passar numa universidade, mesmo que por cota, ele é muito capaz. Que ele concorreu com várias outras pessoas ali que não conseguiram entrar. Mas a imagem que fica, o carimbo que fica sobre ele, que é injusto, permanece por muito tempo. Mesmo que ele supere, de repente, profissionalmente... Suponhamos, o cara é cotista, e aí ele vai bem na faculdade, como você citou, e de repente ele faz uma faculdade lá de direito, né, que a gente estava falando. Uhum. Ele se torna um advogado, não, um juiz. Um juiz passou depois no concurso. E aí, de repente, por mérito dele, né, tanto na faculdade quanto no concurso, e na carreira depois, quando ele se tornar, por mérito ele se tornou uma pessoa bem-sucedida na sociedade, ganhando ótimos salários e tal. E aí, de repente, a cota pode ter ficado para trás, não sei. Eu tô te provocando um pouco, claro. porque acho que isso é uma coisa que você deve ouvir bastante, Sim. né? Até por você ser negro, e acredito que os próprios negros devem te questionar muitas vezes, né? Sim. Assim. Eu acho que assim, no Brasil ainda não é possível a gente afirmar isso, porque os casos em que isso aconteceu são muito raros. Os exemplos que eu tenho assim de países, né, que fazem isso há um bom tempo, por exemplo, a Índia tem as cotas desde o final da década de 40, os Estados Unidos mais ou menos ali meados de 1970. Os exemplos que o Thomas Sowell então traz desses países que têm há muito mais tempo é de que, apesar de você ter cotistas muito bem sucedidos,
né, que chegam a postos de destaque, que são bem pagos, etc., eles nunca chegam ao ápice. Quer dizer, eles nunca são considerados os melhores da sua área, eles sempre têm alguma trava, mas agora, um lado positivo, que talvez eu acho que as cotas raciais trazem, é de que o fato de você ter alguns negros que conseguem chegar no lugar de destaque, ele acaba conseguindo incentivar outros, né, a seguirem pela carreira acadêmica, conseguem incentivar outros sei lá, a entrarem na universidade, a construir uma carreira ou a abrir o seu próprio negócio e tudo mais. Eu não acho que nós precisaríamos da cota racial para chegar a esses resultados. A social talvez resolvesse. Ao meu ver, a social já resolveria. Mas ela tem também esses seus efeitos positivos aí sobre a sociedade. Só em cima do que você disse, por exemplo, o Obama não foi cotista. Então, né? Exatamente. Que ele chegou no ápice, né? O presidente dos Estados Unidos. É o presidente da maior nação do país. Que também serviu de exemplo para muita gente, muito negro. Exatamente. Bom, aqui no Brasil a gente teve também o Joaquim Barbosa, que chegou a ser presidente do Supremo. Sim. Mas não existia cotas no tempo dele. Né? Verdade. O Joaquim Barbosa é o que o pessoal tava até falando para ele tentar se candidatar a presidente, não é? Ele chegou a ser considerado, é verdade. Nessa agora de 2022, acho que não, mas nas outras eleições que a gente teve, já foi considerado umas 2 vezes, acho. Eu cheguei a ver algumas coisas. Muita gente sugeriu, né, o nome dele. Até porque ele tava fazendo um papel bacana ali de tentar colocar um pouco de justiça, né? Exatamente. Assim como o Moro também foi, né? Super citado. Ô Holiday, como que foi pra você entrar na política ali? Tipo, seus primeiros dias como vereador, o pessoal te olhava diferente? Como é que é? Tipo, porque você é muito novo, né? Você foi o vereador mais jovem, né, da história. Foi o mais jovem da história. Com 21, né? 20 anos. Com 20 anos. 20 Bacana. anos. Parabéns. Eu acho que quando eu assumi eu já tinha 21, né? Mas quando eu ganhei eu tinha 20 anos. Muito novo. Mas muito consciente, dá pra ver. Eu entrei na Câmara, né? Meio que excluído, assim, porque eu cheguei com o pé na porta. Né? Pra você ter ideia, o meu primeiro discurso foi alguma coisa, assim, eu não lembro exatamente, mas foi algo do tipo, aqui tem um monte de bandido, eu vou atrás de vocês e não sei o quê. Os caras olhando, o que é isso? Você faria esse mesmo discurso hoje? Não faria. Porque a consequência foi horrível, né? Tanto para mim, como para as coisas que eu acreditava, para as pessoas que votaram em mim, que eu não conseguia fazer nada, né? Tipo, o cara falou que todo mundo aqui é bandido, então não vamos ajudar ele. Você chegou batendo, eles bateram de volta. Exatamente. E tem uma coisa que eu percebi, é que na política você não consegue fazer nada sozinho. E aí eu tinha vários projetos, várias ideias, cara, nada andava, tipo assim, tudo parado, é como se eu não existisse lá dentro. E aí foi quando eu percebi que eu precisava dialogar com as pessoas, né? Precisava começar a conversar, mesmo com quem pensava diferente de mim. E por incrível que pareça, a minha primeira experiência de diálogo, né? A primeira pessoa que me abriu a porta, assim, foi a pessoa que eu menos esperava, que foi o Suplicy, que é vereador do PT, que é o partido que eu combati, falei mal e continuo até hoje. Eu falei, esse cara nunca vai me receber, né? Mas me recebeu. Foi o primeiro a abrir a porta, assim, porque chegou no meu gabinete, os vereadores eles têm que relatar projetos de outros vereadores, né? Dizer se é a favor, se é contra, quais são os lados positivos e os lados negativos. E aí chegou um projeto do Suplicy que tratava do renda básica, que era basicamente você pagar ali uma renda mínima para as pessoas mais pobres do município. Algo parecido com Bolsa Família, só que mais amplo. E aí eu fiquei na dúvida, porque fazia sentido o programa dele, mas eu não sabia se o município tinha dinheiro suficiente para pagar aquilo, e como funcionaria na prática, enfim, tinha uma série de dúvidas. E aí eu fui no gabinete dele. E aí a equipe inteira dele me recebeu, ele me recebeu, a gente sentou pra conversar e o Suplicy ele fala um pouco devagar, né? Cheguei lá às 6 da tarde, saí quase meia-noite, porque ele me contou a história mesmo da renda básica, né? Desde a Grécia Antiga, Idade Média, Idade Contemporânea, história do Brasil, um negócio assim, uma palestra mesmo. E eu saí convencido de que era um projeto bom, votei favorável. E aí, tempos depois, eu precisei aprovar um projeto meu, que é eu apelidei de Revogaço, que revogou mais de 100 leis municipais. Leis, né, que eram pequenas burocracias, assim, que atrapalhavam a vida de muita gente.
e eu precisava de uma assinatura para conseguir andar com o projeto. E o Suplicy leu o projeto, questionou, tirou todas as dúvidas e no final ele assinou também. Então foi a primeira troca que eu tive assim com alguém que pensa diferente. E aí os outros vereadores vendo isso falaram, acho que o menino entendeu que aqui ele precisa sentar e conversar. E aí as coisas começaram a andar, né? Curioso, né? O Suplicy é um cara que a gente admira muito, até você tem até uma história com ele legal. E eu também, né? Eu tenho minhas ressalvas com o PT, já votei, mas depois de certos mandatos fiquei um pouco assim. E o Suplicy é um cara que eu não parei de admirar, né? Até pela amizade que eu tenho com o filho dele e tal. E não só por isso, pela questão da história mesmo, né? E do que ele passa para a população. E você, mais uma vez, corroborando aí com essa história sua, ele fez essa mediação para você, que foi importante, né? Exatamente. E acho que ele fez até mesmo sem perceber, né? Só o fato dele me receber, dele, dialogar, né? receber, então aquilo virou, né, realmente uma vitrine, né, para toda. E é um toda cara a que hoje em Câmara. dia você tem uma boa relação. Ah, sim, hoje em dia... Independente do partido que você não gosta. Sim, exatamente. Seu primeiro partido foi qual? Meu primeiro partido foi o DEM. Eu fui eleito, né, no DEM em 2016 com 48 mil votos. Agora você tá no Partido Novo, né? Exatamente. Aí eu fui reeleito agora no Patriota, ainda passei pelo Patriota, fui reeleito com 67 mil votos e agora eu tô no Partido Novo. E espero que seja o meu único partido agora até o final da minha carreira, que eu não aguento mais mudar de partido. Dá muito trabalho mudar de partido? Nossa, não. Fernando. Pelo amor de Deus, é terrível isso. Mas o que acontece? Tipo, a questão de... Você saiu do DEM por quê? Porque o partido, né? Eu tinha entrado no DEM em 2016 porque eles tinham me garantido total liberdade. O único partido que tinha falado, aqui você pode fazer o que quiser, xingar quem você quiser, propor o que você quiser, que a gente não vai se intrometer. Só que aí, já no finalzinho do mandato, os caras passaram, entrou um vereador que é defensor dos taxistas no partido. E aí o cara propôs um projeto em plena 2020 já, Uber Bombando. funcionando, bombando, e o cara, vamos proibir o Uber, do nada, assim, como assim vamos proibir? Tem 2 milhões de pessoas usando Uber só na capital, e o DEM apoiou, tipo, não, é nosso projeto, estamos apoiando, e se você não votar, você vai ver o que é bom pra tosse. Então aí eu fiquei puto da vida, puta briga, rasguei a ficha de filiação lá no plenário, e aí eu saí do partido. Aí eu fui pro Patriota, aí o Patriota teve o problema agora desse ano, que apoiou o candidato do Bolsonaro para presidente da Câmara, que foi o Arthur Lira que ganhou. E eu já me opondo ao Bolsonaro, criticando e tal, e sendo contra a candidatura do cara. Aí o Patriota falou, não, tem que apoiar. E eu nem sou deputado, né, sou vereador. Mas mesmo eu opinando lá nas redes, os caras se incomodaram e me expulsaram do partido. Aí eu entrei no Novo, que já era, né, desde muito tempo o partido que eu sempre acreditei nos ideais, princípios, né, e admirava e continuo admirando, né, as figuras do partido. Eu falei, cara, eu acho que no Novo, assim, não tem como dar errado. E aí entrei no Novo e tá dando muito certo. Ah, que bom, né? Que bom. Você não pensa em tentar um outro cargo sem ser vereador? Eu penso, acho que ano que vem eu pretendo, né, me candidatar para deputado federal. Só que não é uma decisão que depende só de mim, né? O partido tem um processo seletivo, né? Tem um processo de escolha e tal, mas eu vou colocar meu nome lá e ver se dá certo. A Forbes te colocou, né? Você foi colocado pela Forbes numa lista ali dos empreendedores, personalidades de Forbes Under 30, né? Que é os abaixo de 30 anos. Eles te comunicaram, isso rendeu alguma coisa pra você? Queria que você contasse pra gente. Isso foi acho que 2019 ou 2018, não lembro. Mas isso me ajudou bastante, porque graças a essa colocação, né, como um dos jovens mais influentes do país, no final de 2019, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, olha só que chique, me convidou para visitar o país e para estudar como eles lidavam com políticas para minorias, né? Tanto negros quanto LGBTs. E lá eu estudei bastante isso, encontrei com vários grupos, né? Conheci vários estados dos Estados Unidos, várias cidades e tudo mais. E tive tanto com os democratas quanto com os republicanos, né? Para ver como a esquerda e a direita lá lidavam com esse tema. Sentiu muita diferença? Olha, uma coisa que eu senti foi a diferença em relação ao Brasil. Porque, por exemplo, a esquerda norte-americana,
ela não é uma esquerda anti-livre comércio, anti-liberdade econômica. Aqui no Brasil a gente tem uma esquerda que é meio assim, socialista lá, União Soviética. Isso lá nos Estados Unidos a gente não tem. Então eu achei diferente em relação ao Brasil. Agora, entre eles, talvez a diferença fundamental é que os democratas acreditam que o Estado deve fornecer mais benefícios e mais assistência, e os republicanos acham que diminuindo impostos, incentivando o empreendedorismo, é o caminho mais fácil de você superar preconceitos e esses problemas, né? Bacana. Então foi valiosa a experiência. Ah, sim, valeu pra caramba. Quando eu voltei, inclusive, eu protocolei um projeto inspirado nessa minha viagem. Foi um problema muito específico que eu vi lá e eu relembrei que eu passei por isso também na escola, né? Que é a automutilação, sim, a automutilação e a tentativa de suicídio por jovens adolescentes LGBTs. Né? Isso é um problema frequente lá em alguns estados, né? No ensino médio. E eu lembrei que eu tive muitos colegas que passaram por isso também na escola. E aí eu protocolei um projeto que ainda está sendo discutido, que é você criar um programa de atendimento psicológico específico para esses jovens que hoje não tem. Né? Inclusive, essa semana, a gente estava conversando aqui quarta-feira, que teve o caso do filho da cantora, né? Eu não lembro o nome da cantora. Mas ele acho que você chegou a ver, né? O menino de 16 anos. Eu nem sei se ele era gay, sim. mas assim, sofreu um ataque, né? Pela internet. Muito ataques homofóbicos, é verdade. Homofóbicos e o menino de 16 anos se matou. 16 anos, é mais ou menos esse caso. Né? Exatamente. Um mesmo. Exatamente. É a internet, né? A força da internet. Lá também, então, tá super... Sim. Não, e tem muitos que se automutilam, né? Ficam se cortando. E às vezes as pessoas não levam a sério, né? Tipo, frescura, não sei o quê, Tá querendo aparecer. Tá querendo aparecer. E aí aquilo é o início do caminho pro cara lá na frente acabar se suicidando, entrar numa depressão e tudo mais. Então é muito importante que você diagnostique isso já no início, né? Pra tentar conter. Mas eu sou meio por fora desses assuntos assim, mas que eu sou criado ainda e vivido nas quebradas, né? Não acho que falta um pouco mais de apoio, até psicológico, para essas pessoas, desde pequeno, na escola, por exemplo. Pô, eu estudei escola pública também, nunca apareceu um psicólogo lá. Ou talvez até uma orientação para os professores que vê que aquela criança é mais tímida, é mais quieta, mais reservada, de chegar, de conversar, sei lá. Acho que despreparo até dos professores, porque a criança às vezes já é excluída em casa e é excluída na escola. Então eu nunca vi ninguém chegar e falar sobre... pelo menos na escola pública, você colocar uma vez por semana lá 3, 4 psicólogos lá pra, sabe, com as crianças que quiserem, ou o professor selecionar as crianças. É verdade. Porque eu também nunca tive nem de perto um psicólogo que passou pelas minhas escolas. E agora, né, eu tô me formando em História, licenciatura em História. E não tem nada, assim, nada na universidade que esteja me orientando como futuro professor a lidar com esses problemas. Então acho que é um caminho mesmo, orientar talvez os professores. Eu não sei se talvez contratar psicólogos, não sei qual seria o caminho, né? Mas acho que pelo menos a orientação dos professores ela é necessária, porque realmente a maioria simplesmente não sabe lidar com isso. Né? Eu me lembro que quando eu estudava no colégio de freiras, tinha uma psicóloga lá, mas só que assim, todos os casos que eram encaminhados para psicóloga, porque o cara era bagunceiro, porque ele tinha feito alguma coisa errada, era meio que pra tomar bronca. Os que não dão um problema, que tá quietinho, deixa lá. Que não é o caso que a gente tá discutindo. Né? Exatamente. A necessidade, de repente, maior talvez fosse essa, né? Às vezes a criança ela fica extremamente quieta no lugar dela e o professor só acha que ela é tímida, mas na verdade ela tá passando por gravíssimos problemas. Não consegue conversar em casa, não consegue conversar com os amigos, às vezes chega uma pessoa e, sabe, poderia, né? É verdade. Uma coisa que poderia ajudar. 2018, quem que você tava apoiando pra presidente? Ai, meu Deus. Curiosidade, eu não sei. Se quiser, precisa responder também. Eu sigo, acompanho tudo de você desde 2016, 17. Mas tem coisas assim que, deixa passar, não lembro. Ele pergunta pra todo mundo que vem aqui. Não, eu vou tirar a dúvida, era o Amoedo? Não, infelizmente não. O que aconteceu? Em 2018, inicialmente eu ia apoiar o Álvaro Dias, que era o candidato do Podemos.
Aí no meio do caminho eu falei, não, acho que é melhor apoiar o Amoedo, que é o candidato liberal, Partido Novo. Aí na última semana tive a ideia de jirico, que eu vi lá Bolsonaro, Haddad, afunilando. Falei, quer saber uma coisa? Eu vou gravar um vídeo aqui apoiando o Bolsonaro. Ó, isso aí eu não lembrava, eu lembrava do Amoedo, porque o MBL apoiava o Amoedo. Então. E aí botei a musiquinha dele, o cacete A4. Fez arminha. Nossa senhora. E aí no segundo turno foi pior ainda, porque todo mundo do MBL foi pro Nordeste fazer campanha. Tipo assim, a gente se esmerdalhou todo, vai falar aqui o português correto. A gente realmente apoiou o Bolsonaro, principalmente no segundo turno. E assim, bastou alguns meses, né, de governo para perceber que foi um erro grotesco, assim. E aí desde 2019, meados de 2019, assim, a gente é uma oposição mais dura. Eu particularmente passei a ser uma oposição mais ferrenha ainda depois da saída do Sérgio Moro. O MBL é como se fosse um partido também? Tipo, você tem que apoiar as causas deles? De certa forma. Ele é... O MBL ele tem a seguinte estratégia, né? Ele reúne militantes políticos que podem estar afiliados ou não em qualquer partido. É um movimento. Só que aí qual é a estratégia dele? Na hora da eleição, eles querem apoiar candidatos em diversos partidos. Porque a tese original era de que, estando em diversos partidos, você ia conseguir influenciar melhor o debate público, né? Ao invés de você criar um partido ou se conectar a um só. Eu acho que essa estratégia se demonstrou errada, né? Tanto que eu sempre quis ir para o Novo, mas só não fui por conta disso, né? Porque estando no Novo eu só poderia apoiar pessoas do Novo. E no MBL eu tinha que apoiar pessoas de diversos partidos. Foi por isso que você saiu? Essa era uma das discordâncias, mas a gente tinha outras discordâncias também. Por exemplo, o MBL ele nunca teve como prioridade discussão de dois temas que eu discuto muito, que é a questão dos LGBTs, né? Como resolver esses problemas do preconceito por uma via liberal. A gente não discutia muito isso. Chegamos a formar o MBL LGBT, mas não durou muito tempo, já acabaram desfazendo. E a questão do aborto, que eu tenho um posicionamento muito firme contrário à descriminalização do aborto. E o movimento, por mais que os porta-vozes tenham o mesmo posicionamento que eu, não é um assunto que eles gostam de ficar remoendo sempre. E para mim era um assunto fundamental. E às vezes quando eu falava, parecia que eu estava falando em nome do movimento. E aí isso causava uma confusão, várias polêmicas desnecessárias. Então aí tudo isso junto e misturado, o negócio do Novo, o negócio de LGBT, discussões do aborto e tal. A gente falou, acho que talvez seja melhor você seguir a carreira solo, que aí não vai ter mais tanto problema. Mas não chegou a ter briga nem nada, né? Foi só... A questão do aborto que você citou, eu queria entrar, se você me permite. Mais uma polêmica. É uma questão polêmica e assim, muito interessante e que divide muitas opiniões na sociedade, né? Muitas pessoas apegadas à religião, principalmente, né? Que algumas religiões são totalmente contra, algumas não são tão contra. E você, ao meu ver, estudante de história, tirou o nome bispo do sobrenome, não me parece ser um cara muito tão da religião, assim, nem que você pode até falar se quiser. Eu queria entender essa sua lógica em relação à descriminalização, de ser contra a descriminalização do aborto, né? Certo. Eu sou católico, né, hoje, mas mesmo na minha fase ateu, que eu acho que a maior parte dos adolescentes passam, eu sempre fui contra o aborto. Só que o grande ponto no meu caso é que eu me defino como um liberal. Então as pessoas acham estranho, né? Pô, mas um liberal. Então você devia defender a liberdade do corpo da mulher, né? Fazer o que quiser com o seu corpo. Só que o meu ponto na discussão é o seguinte. O liberal, ele por princípio, ele tem que defender a liberdade do indivíduo, a liberdade individual, de você fazer o que quiser com a sua vida, correto? Só que o grande problema na questão do aborto é o que define o que é ou quem é o indivíduo, né? É a sua consciência, é o seu corpo, é o seu sistema nervoso. Na minha definição, naquilo que eu acredito e é o que alguns pensadores liberais também defendem, o que te define como único no mundo é o seu material genético, pois não há
nada nem ninguém que tenha o mesmo gene, a mesma genética que você. É aquilo que te torna único, tanto é que nós somos identificados pelas nossas digitais. Então, a partir do momento que você tem um material genético único, ou seja, na concepção, já há um indivíduo. E esse indivíduo ele tem direitos básicos, né? Por exemplo, ele não tem direito à expressão, porque ele não consegue falar, a liberdade de expressão. Mas ele tem o direito à vida. E esse direito à vida não pode ser retirado por um terceiro, mesmo que ele dependa daquele terceiro para continuar vivendo. Isso é a mãe. Né? A mãe, ao meu ver, ela não poderia retirar a vida daquele ser porque ele já é um indivíduo por si só mesmo. E tirá-lo dali seria, na verdade, matar um outro indivíduo. Em outras palavras, eu gosto de usar esse exemplo porque ele fica mais claro. Quando você é um policial e entra na periferia, suponhamos que em determinada casa pode ser que haja um traficante ou haja um bebê. E você tem a escolha de atirar ou não atirar. Se você atirar e for um traficante que está armado e representasse um risco para outras pessoas, ok, você acertou. Mas se for um bebê, você matou uma vida inocente. É assim que eu enxergo a ciência hoje em relação ao desenvolvimento do feto. Existem diversas correntes. A que diz, como eu, que já a partir do material genético há uma vida que deve ser preservada. Há outros que dizem que entre a 8ª e a 24ª semana ainda há o desenvolvimento do sistema neurológico e, portanto, não é necessariamente uma vida. Há ainda aqueles mais radicais que dizem que vida mesmo é só quando nasce, está fora do útero da mãe e vive por conta própria. E existem várias outras correntes discutindo quando começa, quando não começa a vida. As religiosas que dizem que já se instaura uma alma no corpo do bebê a partir do momento que ele vira um feto, um embrião. Né? Exatamente. E as religiosas. Veja, fato é que, cientificamente falando, não há um acordo sobre como é essa vida. Então estamos todos em dúvida se quem está na casa é um traficante armado ou é um bebê inocente. Então, na dúvida, o liberal ele deve agir pela prudência, assim como o conservador. Então o meu ponto é, como nós não temos certeza de quando começa a vida, o melhor a se fazer é não permitir com que aquela potência de vida ou aquela vida, como eu acredito, seja retirada por um terceiro. Isso a lei ainda defende, né? Eu não estou muito... Mais ou menos, né? Porque a lei no Brasil ela diz que você não pode tirar a criança, né? Não pode fazer o aborto, exceto em 3 casos, eu acho. O de estupro, de anencefalia, né? Que é no caso da criança sem o cérebro, e tem mais uma terceira hipótese que eu não estou me lembrando agora. Mas as 2 principais é o estupro e a anencefalia. E nesse caso você também é contra? Olha, eu sinceramente acho que nos casos de estupro, existem muitos casos em que é uma criança, né? Uma outra criança que foi estuprada. E aí a gravidez ela representa um risco também para a mãe. Inclusive teve uma polêmica com a menina. Teve uma polêmica com a menina. Né? Ela tinha... Exatamente. Aí eu enxergo da seguinte forma, é como um médico, ele entra numa sala de emergência e aí você tem um cara que tá com, sei lá, uma hemorragia gravíssima na perna direita e o outro tá com a mesma hemorragia gravíssima na perna esquerda. Um médico só não consegue tratar das 2 pessoas ao mesmo tempo. O fato dele escolher um não significa necessariamente que ele tá querendo matar o outro ou está matando o outro. Então acho que no caso do estupro são 2 tragédias assim tão medonhas que não cabe a nós julgar. Então, ao meu ver, a legislação ela tá certa nesse ponto. Então, eu defendo, resumindo, como a lei é hoje, né? Entendi. Como é que você viu aí essa briga aí pela vacina aí, a concorrência? Tipo, parecia uma concorrência, né? O Bolsonaro com o Dória. Nossa, é verdade. Porque parecia que... Eu acho que o Dória já começou a candidatura dele nas vacinas, né? O Dória ele encontrou na Coronavac uma maneira de começar a campanha para a presidência sem começar a campanha para a presidência, né? Só que eu acho que o grande problema tenha sido o fato do Bolsonaro, a reação do Bolsonaro, se ela tivesse sido do tipo,
vamos ver quem vai comprar a vacina mais rápido. Pô, seria muito bom, né? Caramba, vamos vacinar aqui, ver quem Concorrência livre, né? Tá bom. Né? Mas não, ele ficou concorrendo do outro lado do tipo, não, ninguém vai vacinar, não vou comprar vacina. Ele recusou a proposta da Pfizer, né, que poderia ter mandado para nós as primeiras doses ainda em novembro do ano passado, quer dizer, a gente já está muito mais adiantado. A população adulta, provavelmente a essa altura, já estaria completamente vacinada, a gente já está na vacinação dos adolescentes, talvez das crianças, e o Brasil teria passado por isso muito mais rápido. Então, acho que o grande prejuízo menos disso... mortes. O grande prejuízo disso foi o negacionismo do Bolsonaro, né? Porque a maneira dele concorrer com o Dória não foi vendo quem acabava mais rápido com a pandemia, né? O Bolsonaro ficou negando que não existia, ou então que a vacina que o Dória estava trazendo era da China, não prestava, que era um perigo e não sei o quê. Então acho que nesse sentido o Brasil perdeu muito e perdeu em vidas, né, mesmo. Os dois eram aliados, inclusive, né? É verdade, o Dória fez lá o Bolsodória. Inclusive, eu dei esse grito aí de Bolsodória. Se arrependeu duplamente. Pois é, duplamente arrependido. Mas estamos aí. A gente aprende com os erros do passado. Como é que você tá vendo essa corrida presidencial aí pro próximo ano? Cara, eu acho que o grande desafio é achar a tal da terceira via, né? Porque eu acho que é o seguinte... O Bolsonaro e o Lula, eles estão virtualmente garantidos no segundo turno. Eu acho que é assim, se não aparecer nenhum candidato que seja realmente concorrente, o segundo turno vai ser esse Bolsonaro e Lula. Já estão dando os dois, assim, exatamente. Né? Então, assim, era necessário que surgisse um nome, que eu acho que não é o Dória, porque apesar dele ter, e realmente esse é um mérito dele, né, ter conseguido a vacina rápido, a Coronavac e tudo mais... Ele tem muita rejeição hoje no estado de São Paulo, né? E para o Brasil, então, nem se fala. Ele aparece com 3%, 4%. Eu acho que um nome que poderia realmente surgir como terceira via seria o Sérgio Moro, né? Eu defendo radicalmente que ele saia candidato, que ele seja um candidato, mas por tudo que a gente tem lido na imprensa, provavelmente não o será. Você acha que ele roubaria voto do Bolsonaro, do Lula, de todo mundo? Eu acho que ele do Lula acho que não, né? Do Lula provavelmente não. Mas ele conseguiria aglutinar principalmente os votos daqueles que votaram no Bolsonaro e se arrependeram. Porque entre os eleitores do Bolsonaro, nas pesquisas que a gente tem hoje, a gente consegue perceber que tem gente que ainda votaria no Bolsonaro em 2022 por falta de uma opção melhor na outra, né? Contra o Lula. Exatamente, contra o Lula. Então, assim, eu tenho a impressão de que o Moro candidato, né, fazendo campanha, indo pra rua, etc., ele consegue atrair boa parte desse eleitorado, assim como um eleitorado tradicional do PSDB, que é antipetista e tudo mais, e com isso ele consegue chegar com muito mais força no segundo turno contra o Lula. Agora, se o Moro não sair candidato, se a gente não tiver um nome forte de terceira via e for o segundo turno Lula e Bolsonaro, aí realmente eu não sei o que vai dar. Eu acho que, na verdade, corre o risco até do Lula ganhar em primeiro turno nesse cenário. Se continuar desse jeito, Bolsonaro, o Lula ganha em primeiro turno. Porque tem muita gente que não vai nem sair de casa. Eu, por exemplo, no segundo turno Lula e Bolsonaro, eu não saio de casa, não. Eu prefiro pagar os R$3 lá de multa. Lá. Ultimamente tá sendo assim, questão de eleição, né? Tipo, que nem pra prefeito de São Paulo, o pessoal encheu o Instagram do Guilherme Boulos. Tava o Guilherme Boulos e o Covas. Aí o pessoal encheu, levantaram a mensagem lá: nunca vou te perdoar por eu ter que votar no Covas. Tipo, o pessoal, um monte e votaram no Covas. Então, assim, a gente tá nisso daí, né? Vai chegar o Lula e o Bolsonaro e você não tem escolha, né, meu? A questão do Moro, Holiday, ele acabou assumindo o ministério, né, que o Bolsonaro ofereceu a ele, e talvez tenha se arrependido, né, pela forma que saiu e tal. Não sei, talvez se ele não tivesse sido ministro, porque eu acredito... Eu estava ouvindo você falar, eu fiquei pensando, talvez o Moro não queira se candidatar agora por conta de tanta porrada que ele tomou, né? Dos dois lados, porque
teoricamente ele foi o cara que prendeu o Lula, ou seja, os petistas acabaram batendo muito nele. E depois ele brigou com o Bolsonaro ali, saiu daquele jeito que saiu. E muita gente também. Mas ao mesmo tempo ele tem esse carisma que você citou, essa empatia, né, do eleitorado, principalmente de centro e de direita. E talvez se ele não fosse ministro, talvez ele pudesse concorrer. Não sei se ele está traumatizado. Eu acho que ele tá sendo inteligente, porque a política acontece do jeito que eles querem. O pessoal mais velho. Se o Moro falar hoje, eu vou me candidatar, é capaz que amanhã os caras prendam o Moro por ter prendido o Lula. Só pra ele não participar da eleição. Eu não duvido. Mas tem um negócio interessante. Se o Moro não tivesse aceitado o cargo de ministro, eu acho que provavelmente ele teria sido indicado naquela primeira vaga do STF que o Bolsonaro indicou. E aí acho que ele realmente não teria entrado nesse meio político. Ele ia ter continuado no meio jurídico e ia estar no STF hoje. Eu acho que esse seria o caminho mais natural. Só que ele entrou no governo, aí já se queimou completamente. O pessoal com o qual o Bolsonaro se aliou, né, que é o pessoal do Centrão e tudo mais, tinha um ódio mortal assim, do Moro. Ele não conseguiu andar com as coisas do modo como ele queria. E no final ele ainda saiu também sendo inimigo do Bolsonaro, porque, né, denunciou coisas ali que ele enxergava como erradas. Então, assim, eu acho que ter aceitado o cargo de ministro foi um desastre, né, por si só para a carreira dele, mas talvez é o único caminho possível para que ele viesse a ser candidato agora. Acho que se ele não tivesse saído, provavelmente Ele já estava ele já ia estar no STF. jurídico, né? Na parte jurídica. Ele foi igual você, cara. Entrou na política achando que ia fazer tudo e tal, já chegou com os pés na porta. Chegou lá, tinha que ver que não podia investigar o filho do presidente. Exatamente. Tem coisa que não pode fazer. Começou também no direita. Entendeu? Assim, política é assim, né? Você acha que vai conseguir fazer tudo e quando vai ver, depende de todo mundo, né, pra fazer qualquer coisa. Exatamente. Você precisa toda hora ou tá convencendo ou tá ouvindo alguém, porque sozinho não tem jeito. Isso e é bom que seja assim, né? Porque se você conseguisse sozinho, ia ser uma ditadura. A gente tem vários exemplos da história, de caras que tentaram fazer tudo sozinho, né? E essa história do tiro que deram tentaram atirar em você, é isso? É verdade. E em 2018, né, final de 2018, São Paulo estava discutindo a sua própria reforma da Previdência, né, municipal. A gente tinha um rombo de quase R$1 bilhão, porque o município não estava conseguindo pagar as aposentadorias direito. E não ia conseguir garantir as aposentadorias futuras. Então, os funcionários públicos eles iam ter que pagar 3% a mais do seu salário para o município para poder equilibrar as contas ali. E eu fui o relator, porque ninguém queria essa bucha, né? Falar pro servidor... A aposentadoria do pessoal, dos funcionários públicos. Vai tirar 3% do salário dos funcionários públicos, ninguém queria isso. Aí deixaram pro cara mais jovem lá, que era mais novinho, mais corajoso, chegou agora. Exatamente. E aí eu fui o relator e eu tava no DEM ainda, né? Na época a vereadora do Novo era a vereadora Janaína, que foi a presidente da comissão. E aí nós dois ficamos ali, né, nessa batalhando em favor da reforma da Previdência, que era essencial mesmo. E aí no dia da votação, tinha 22 mil servidores na frente da Câmara. Nossa. E assim, tinham pichado meu nome, fora Holiday vai tomar não sei na onde. Estádio de futebol, né? Corinthians querendo minha mãe, coitada da minha mãe. Nem sabia que tava rolando. Aí eu tive a infeliz ideia de ir na janela, perto do meu gabinete. Vou ver aqui, né, se a galera ainda tá aí, se tá rolando e tal. E assim, lotado. E era no 5º andar. Eu falei, bom, não vão me reconhecer daqui. Só que começaram a me reconhecer. E aí falaram no caminho, olha lá, ele lá, Holiday, vai tomar não sei o que e tal. Eu, caramba, e agora? Aí eu falei, mas acho melhor eu sair daqui, né? Senão o pessoal vai ficar revoltado. Sei lá, podem tentar invadir o prédio, porque já tinham tentado invadir antes, né? E aí, nisso que eu ia saindo, eu mandei um tchauzinho, né? Meio, tchau, galera. Aí, no que eu fui saindo da janela, ouvi um barulho. Pá! Meio que de estilhaço de vidro, mas no 3º andar. No 3º não, no 4º andar, né? Eu tava no 5º.
E aí, meio que um negócio na janela de baixo. Eu achei que era pedra, alguma coisa. Caramba, consegui tacar a pedra aqui. E aí, do nada, outro barulho. Aí, só que aí, assim, uns 10 centímetros da minha cabeça, pá! E aí, nisso, as pessoas que estavam no corredor junto comigo começaram a gritar: é tiro, é tiro, é tiro. E eu, como assim? Nossa. Tiro, gente? Tiro aqui? Vocês estão loucos? É tiro, Você sim. ficou com medo? Aí me tacaram no chão, me arrastaram pro Meu fundo. Deus. Gente, não pode ser tiro aqui, vocês estão malucos. Aí eu levantei puto da vida, né? Que tiro, o quê? E aí, quando eu olhei pra janela, era um furo, assim, perfeito. Não tinha como ser outra coisa. Pedra, sei lá, não tinha como ser nada, porque era muito, muito perfeito mesmo. E só podia ser tiro. E aí eu entrei meio em choque, assim, né? E aí saí, aí nisso chamaram a polícia. Só que aí alguém teve a infeliz ideia de chamar o pessoal da limpeza, não sei se de propósito. E aí veio a equipe de limpeza que, aí antes de isolarem a área, varreram tudo. Varreram estilhaço, varreram o projétil, foram varrendo tudo. E aí, depois disso, isolaram a área. Aí a polícia científica chegou horas depois. Ficaram procurando o projétil, não acharam. Mas aí, pelo furo, né? Pelo formato do furo no vidro, depois eles deram o laudo dizendo que foi tiro mesmo. Mas até hoje as investigações não andaram. Quer dizer, não disseram de onde veio, quem Tinha atirou. uma câmera filmando. Qual era a arma. Aí foram ver as câmeras da região todas desativadas. Ou porque eram muito velhas, ou porque, sei lá, não estavam em funcionamento mesmo. E não tinha nenhuma testemunha do feito, a não ser aquelas que estavam comigo. Isso só viram chegando a bala, né? Te não, puxaram pro chão. Não sabem de onde Baixa veio. que é tiro. E aí, mas por conta disso eu andei com escolta, né? Cedida pela Câmara por um ano Nesse inteiro. período. Um ano. Por um ano. Nossa. Aí depois eu dispensei a escolta porque eu não tive mais ameaças, né? Não teve também nenhum outro tiro, nem nada do Até gênero. porque nessa época você deve ter recebido várias por internet. por essas Exatamente. Então aí aquele ano foi meio conturbado. Aí foi diminuindo, até que acabou. Aí eu falei, bom, acho que eu não preciso mais e aí voltei à vida ao normal. E outra coisa, Holiday, em cima disso da escolta que você estava falando, que se fala sobre você, é que você não quis, quando você assumiu seu posto e tal, você recusou algumas regalias que os políticos normalmente recebem, né? Como carro oficial, um outro benefício. Como é que foi isso aí? Em São Paulo, Tem alguns, né? Em São Paulo a gente tem, assim, claro, se comparado a deputado federal, por exemplo, é bem menos, né? Mas ainda assim acho que é um exagero para um vereador. Em São Paulo você tem uma verba acumulativa de R$25 mil ao mês, que ao longo do ano ali dá os seus R$250 mil, que você pode inclusive usar de uma vez no final do ano se você quiser, para compras de coisas de escritório. Umas belas férias, hein? 250 mil dá pra rodar o mundo. Pô. Aluguel de computador, de impressora, etc. Sim. E tem direito ao carro oficial. E aí você tem uma verba de R$168 mil para contratar pessoal, para contratar assessores. E aí você pode ter até 18 assessores, mais 6 estagiários e mais outros 2 funcionários emprestados da prefeitura, que dá o total 26 funcionários. Isso um vereador. Um vereador. Então, assim, 26 funcionários, carro oficial, essa verba de 250... Cara, você tem uma empresa por gabinete, né? E são 55 vereadores ao todo. Então, é muita, muita coisa. Aí, o que eu fiz? Eu abri mão do carro oficial, essa verba aí de 25 mil, né? Que dá 250 por ano, eu não uso hoje, eu uso R$0. E a assessoria eu uso metade, né? Eu tenho 9 assessores ao todo, e aí eu cortei 50% dela, o que já dá uma economia aí, em média de pouco mais de 1 milhão por ano. Então, se cada vereador fizesse a economia que eu faço, você teria uma economia de 55 milhões por ano. E claramente você optou por fazer isso por conta da sua consciência em relação a essa verba que você já... De repente não era necessário tudo isso. Exatamente. Os 9 assessores que você tem à disposição são importantes para você trabalhar, tal, mover seus projetos. Sim. Eu cortei, né? Fiz esses cortes por considerar que realmente são benefícios absolutamente desnecessários. Um exagero.
E além disso, não basta você também só cortar do seu, né? Você tem que também ficar lutando para tentar reduzir o máximo possível desses custos. Eu ainda não consegui aprovar, né, nenhuma redução de verbas geral para todos os vereadores. Tem um movimento contrário gigantesco. Sempre tem um movimento contrário. Ainda assim, no período da pandemia, eles reduziram em 30%, né, verba de gabinete, de funcionário, que já foi um avanço, considerando que teve muitas câmaras aqui que não reduziram nada. E também eu tive uma ação na justiça que acabou com super salários na Câmara. Tinha pessoas que ganhavam 80, 90 mil reais lá na Câmara. E aí eu fiz a ação cortando todos esses super salários. Não eram vereadores. Não eram vereadores, eram funcionários mesmo, procuradores, etc. Ganhavam mais que os vereadores. Que ganhavam muito mais que os vereadores. O vereador hoje ganha 14 mil reais líquido. Né? Essas pessoas ganham 70, 80 mil reais. E isso há muito tempo. Isso há muito tempo, já desde a década de 90. Caramba. E aí a gente conseguiu acabar com isso, fazendo uma economia de 100 milhões de reais para a Câmara e mais 21 milhões de reais todo ano agora que a gente vai economizar com esses cortes. E agora também teve uma outra ação que eu entrei, só que aí contra os deputados federais, 104 deputados federais, que abasteciam em média 400 litros ou 600 litros por dia. Era uma coisa assim absurda. Em um único dia o cara abastecia. Eu não consegui usar isso nem em 2 meses, cara. Teve um que gastou 5 mil reais de gasolina num só dia. E era um carro, né? Ele só pode abastecer um carro. Não isso tudo comprovado. Com comprovante no portal da transparência. Cara de pau. E aí isso tinha sido matéria do Fantástico e tal, porque o Instituto Ops, eu acho que era isso, o Instituto OPS fez um levantamento disso, e aí entrei na justiça com base nisso e a gente também conseguiu bloquear. Então, assim, corto os meus privilégios, mas também luto para cortar os outros espalhados por aí. Holiday, dinheiro público, né? Exatamente. É dinheiro de cada cidadão que está contribuindo, que poderia ser usado, de repente, em outras coisas importantes, saúde, educação. Exatamente. É louvável a sua atitude. Parabéns, fico impressionado. Valeu. Você falou que entrou na justiça. Deixa eu perguntar uma coisa, não sei se você pode falar, mas já recebeu? Não. Não? É sério? Não. Não recebeu e não pode falar também? Não, pera, não recebeu o que exatamente? Do Ciro. Do Ciro. Eu achei que fosse meu. Não recebi. Inclusive, eu mandei penhorar uma Hilux dele. Tá sabendo? Não tô sabendo. Não tá sabendo? Essa treta aí. É verdade, então deixa eu contar do início. Conta, que essa é boa. Em 2018, o Ciro Gomes, né, na campanha para presidente, ele me chamou de Capitãozinho do Mato, numa entrevista, acho que pra Jovem Pan. E Capitão do Mato é uma referência racista, porque ele estava dizendo basicamente que eu era aquela figura, né, da escravidão que perseguia negros e torturava negros, né, quer dizer, era um traidor da própria classe ou da própria cor. E eram brancos, né, os capitães do mato. A maioria era negra. Era né? negro. A maioria era negra. Perseguiam exatamente. os próprios negros. Exatamente. Então é um cara que você pega dos seus pares e bota para perseguir o seu, ou seja, uma ofensa bem pesada. Pesado. Por conta do meu posicionamento em relação às cotas. E aí eu processei ele, né, dizendo que isso também era uma ofensa racista e tal, e pedi uma indenização. Ganhei em primeira instância, ganhei em segunda instância, e aí ele foi condenado a me pagar 48 mil reais à época. Não pagou, aí correu esse processo aí. Aí eu mandei penhorar uma Hilux dele, né? Vou pegar a Hilux. Hilux Aí é um carro bacana. sumiu a Hilux. Não sei onde foi parar. Desapareceu. Não tava mais na casa dele, não de repente. Tava lá. O céu de juízo não achou. Aí a gente agora conseguiu a autorização do juiz pra penhorar o Elantra dele. Eu nem sei que carro é esse, cara. É um Elantra que me parece que vale mais ou menos o que ele me deve, porque tá correndo juros, né? Mas ele não pagou ainda. Agora o oficial de justiça, a gente tá esperando ele ir lá na casa dele procurar o tal do Elantra. E acredito que você tá querendo piorar isso justamente pela questão da injustiça, né? Exatamente. Porque você já contou aqui, não é porque por causa dos 48 ou dos... O grande problema do Ciro é que quando ele falou aquilo, muitas pessoas acharam que eu realmente não acreditava que existia racismo no Brasil. Então era uma coisa do tipo, ele é contra as cotas porque ele acha que quem reclama de racismo é frescurento. E não é nada disso, né? Então foi um prejuízo muito grande para minha imagem, que eu tive que ficar reconstruindo, repisando, discutindo e tal. E aí por isso que eu acabei processando ele, principalmente, e venci. Mas ele tem que me pagar, né?
Você já encontrou com ele alguma vez? Não, eu nunca encontrei. Nem antes, nem depois E nem disso. votaria nele pra presidente. Ah, não, pelo amor de Deus. E o Arthur Duval? Você viu aí, você viu, né? Você acompanhou aí. O trabalho dele aí tentou ser prefeito, né? Tentou Exatamente. sozinho. Sozinho assim, né? Sem usar verba e tal, essas coisas. Como é que é seu relacionamento com ele? O que você acha do trabalho dele, assim? Não, eu acho que o Arthur ele faz um trabalho, né, sensacional. Acho que foi surpreendente o resultado, né, que ele teve nas eleições para prefeito agora de 2020. Bateu 2020. em torno de 10%. Né? Exatamente, quase 10%, sem tempo de TV, nem nada. Então, acho que... E eu participei, né, da campanha, eu estava na chapa dele no Patriota. Eu acho que a única pena, realmente, é que ele esteja indo agora para um partido que apoiou majoritariamente o fundo eleitoral, o fundo partidário. Qual que é o partido que ele escolheu? Que é o PSL. E é um partido que vai eleger vários deputados usando o dinheiro público, né? Que foi algo que não aconteceu agora nessas eleições de 2020, né? Os vereadores que estavam ali na chapa dele não usaram fundo, né? Eu fui um desses vereadores. Eu fui eleito só com dinheiro privado, ele também fez a campanha só com dinheiro privado. Mas ele escolheu um partido que usa o fundo, que os candidatos vão usar e tal. Então acho O PSL é o que vai ter mais tempo de TV? Olha, eu acho que sim. Não. Acho que não vai ter mais do que o PT. O PT vai ter um pouquinho a mais, mas é pau a pau ali os dois. Mas por que você acha que ele escolheu o PSL? Acho que é por conta do tempo de TV mesmo, que acho que traz uma viabilidade. Talvez seja isso. Para governador, quem que vai concorrer, você sabe? Olha, para governador eu sei que no meu partido vai sair o Vinícius Poit, né, que é, ao meu ver, um dos melhores, se não o melhor deputado federal que a gente tem hoje pelo estado de São Paulo. Acho que é um sujeito muito capaz, é um empresário também, então tem experiência com a administração. E aí nos cacicões lá, né, tá concorrendo provavelmente o Rodrigo Garcia pelo PSDB, que hoje é vice-governador. E acho que o Alckmin vai brigar com o PSDB, vai sair do partido, vai para o partido Kassab, que é o PSD, e vai concorrer também. Então acho que hoje esses seriam os principais nomes. Aí falta saber quem serão os nomes da esquerda, né? Porque tem o Haddad e tem o Boulos querendo pelo PSOL e o Haddad pelo PT. E aí vai depender se o PSOL e o PT vão se alinhar, por exemplo, com uma candidatura do Lula a presidente, e aí o PT apoia o Boulos aqui para governo do estado. É uma configuração possível, mas na esquerda está mais embaralhada ainda. Essa aliança que eles poderiam fazer, o PSOL e o PT, o Boulos é o nome mais forte do que o do Haddad? Olha, eu acho que hoje sim. É que a minha grande dúvida é sobre a aceitação do Boulos no interior. Porque assim, na capital, eu sei que ele já vai sair com muitos votos, né? Por conta do desempenho dele, ter participado do segundo turno. Mas no interior tem um grande problema que é, como ele é associado ao MTST, que na área rural tem o MST, que tem uma rejeição muito grande do público rural, né, dos fazendeiros e etc., e das pessoas que moram no interior de uma maneira geral, porque o interior de São Paulo ele é mais conservador. Eu não sei se por conta disso o Haddad, que tem uma postura mais moderada, teria mais chances, por exemplo. Então acho que é uma dúvida que eu tenho. Mas uma coisa é certa, o Boulos vai sair com muitos votos aqui da capital, acho que muito mais do que o Haddad, que já tem uma rejeição, porque já foi prefeito e tudo mais. Você se considera um conservador, um liberal, lógico, mas... Eu acho que eu já fiquei na dúvida quanto a essa definição, mas acho que hoje eu me considero um liberal mesmo, um liberal clássico. Que é a questão LGBT e a questão do racismo que você luta contra, da sua forma, lógico, são bem presentes no seu discurso, né? E ao mesmo tempo você é associado, assim, a gente sempre comenta, né? Pô, o Holliday, ele é um cara assim que a gente fica meio... Porque ele transita, né? Pô, MBL, né? Partido Novo. E você tem essa postura também de defender a briga, né? As conquistas do LGBT. Queria que você falasse um pouco sobre essa talvez ou não, né? Discrepância. Eu tenho muitas nuances, assim. Eu, por exemplo, eu sou a favor do
do casamento entre pessoas do mesmo sexo, adoção de crianças por esses casais. As pessoas conservadoras. Que os conservadores não apoiam, né? Principalmente se você olhar a bancada evangélica e tudo mais. Acho que agora um outro posicionamento talvez que seja mais ligado ao conservadorismo, seja, por exemplo, meu apoio, mas também é liberal, é o meu apoio à posse de armas, né? Principalmente para quem vive no interior. Acho que é uma posição mais ligada ao conservadorismo, embora não seja incompatível com o liberalismo. Você é a favor da posse de armas? Eu sou a favor do direito à posse de armas. Acho que aí um outro posicionamento que já é mais ligado aos conservadores é o meu posicionamento contra o aborto, né? Apesar do meu raciocínio contra o aborto, ao meu ver, ser um raciocínio liberal, ele é tido pela sociedade como um posicionamento conservador. Acho que é isso que acaba me aproximando mais dessas bandeiras conservadoras. E acho que um posicionamento que eu tinha muito radicalmente conservador, e hoje eu não sei direito, né? Sinceramente eu preciso estudar mais sobre, é a legalização da maconha. Já fui radicalmente contrário, mas hoje eu tenho minhas dúvidas quanto a alguns modelos que já foram experimentados ao redor do mundo e se implementados aqui no Brasil, né, se funcionariam, se teriam consequências mais negativas do que positivas. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Mas um outro posicionamento que eu acho que é liberal e aí confronta realmente com os posicionamentos conservadores é a liberação de cassinos, por exemplo. Os conservadores eles são radicalmente contrários, principalmente aqueles ligados à bancada evangélica, e eu acho que seria demais se a gente tivesse um incentivo para cassinos, especialmente no Nordeste, na região de seca, onde você não tem nenhum tipo de incentivo econômico, e acho que com cassinos, né, você poderia dar uma vida ali, mais ou menos como aconteceu com Las Vegas, que no fim do dia é um grande deserto, só que virou um ponto turístico por conta disso. Pelo incentivo à economia local. Exatamente. A questão da posse de armas, você poderia explicar por que você é a favor? Assim? A posse, só diferenciando a posse do porte, né? O porte é você andar com ele na rua e tudo mais. A isso eu tenho ressalvas, né? Agora, a posse, principalmente nas áreas rurais, é porque a polícia, ela demora muito para chegar nesses locais. O posto de polícia, às vezes, é muito longe, a delegacia é extremamente distante. Então, e essas pessoas, elas estão com um risco constante, né? A gente viu aí pelo caso do Lázaro, eu ia falar mesmo. isso agora. O caso do Lázaro, agora, uma pessoa que mora ali no meio do campo, no interior, sem arma, ela está completamente desprotegida, né? Talvez nesse caso específico, não tanto porque tinha uma operação enorme, né, com toda a polícia lá, mas em tempos normais ela não teria esse acesso, né? E não tem como o Estado também encher de policial lá, porque a população é menor mesmo, né? Não faz sentido você ter... Espalhada, né? E muito espalhada. Então, acho que a posse, nesse caso, eu acho deveria ser muito mais facilitada do que nas áreas urbanas, por exemplo, né? Talvez uma lei regional, nesse caso, assim, na área rural. Exatamente. Pode ter. Aqui não que eu seja contra a posse na área urbana, acho que acho que o cidadão ele tem que ter o seu direito à defesa garantido. Mas se fosse para achar assim, prioridades, né, é muito mais essencial a pessoa ter esse direito nas áreas rurais. Mas olha, você não acha que poderia virar um bang-bang? Por exemplo, no seu caso, ali, que você quase tomou um tiro. Se você tivesse um revólver ali, será que você não se sentiria tentado a dar um tiro de volta ali em alguém? Eu acho que assim... o Brasil ele não tem essa cultura realmente do porte da arma, da pessoa andar com a arma na rua, na cintura e tal. Por isso que eu tenho ressalva quanto ao porte, exatamente por isso. Mas a posse, que é você ter esta arma dentro de casa, guardada, num cofre, né, com as regras atuais e com a fiscalização constante, porque a fiscalização disso realmente acontece, né, ao contrário de outras áreas no Brasil. A fiscalização que hoje acho que ela é feita pelo Exército, eu acho plenamente assim, plausível, né? Agora, o porte, que é o que o Bolsonaro defendia mesmo, aí eu já acho arriscado, porque comparam muito com os Estados Unidos, mas lá você tem essa cultura já há muito tempo, né? As pessoas, elas sabem culturalmente, historicamente, lidar melhor com isso. No Brasil, eu não tenho tanta certeza. Criança no campo nos Estados Unidos com 12 anos ganha um rifle lá pra ficar atirando nas latas.
Principalmente Então, no diferente. Texas, assim, no é Texas. extremamente comum. Eu acho que a questão da posse daria pra fazer, é uma coisa bem válida mesmo, mas você teria que botar regras bem, bem duras mesmo, né? A posse ali é dentro de casa. Não, eu acho que foi ela... parado na rua com a arma. Tipo, uma regra bem dura. Isso. Pra não isso. incentivar a pessoa a sair. Mas eu acho que essas regras, elas já são mais ou menos assim. Eu acho que é difícil pro cara conseguir a autorização pra ter. Isso acho que poderia ser facilitado. Mas, de novo, a prioridade para facilitar é para quem vive na região rural, que aí tá realmente, né, submetido a muito mais risco. Você, como político, tira uma dúvida pra mim. Qual que era o desastre que poderia causar o Lula sendo eleito o ano que vem? Olha, eu acho que o grande perigo Tanto economia, combustível, essas coisas. Eu acho que o grande perigo do PT, e acho que é o grande risco assim que a gente sempre enxergou, eu digo mais à direita, é porque ele conseguiu, com aqueles esquemas de corrupção, né, o mensalão e o petrolão, ele conseguiu cooptar o poder legislativo. Quer dizer, ele corrompeu o sentido de democracia, né? O legislativo, ele não mais representava os interesses do povo, representava os interesses do governo, porque ele estava sendo financiado ali constantemente, e isso influenciava também no judiciário, que é o legislativo que indica os juízes do STF, por exemplo. Então, o mercado financeiro tem muito medo dessa influência que o Lula tem sobre o poder legislativo, sobre o poder judiciário, que é algo muito semelhante ao que aconteceu na Venezuela. Então, as consequências só dele ganhar a eleição, ele não assumiu, só ganhou a eleição. As consequências, acho que já no início, vai ser a inflação nas alturas, juros igualmente nas alturas. Vai ser muito mais difícil para quem já é pobre, né, e já paga proporcionalmente muito mais impostos, conseguir consumir nesse primeiro momento por conta dessas consequências econômicas. E aí, futuramente, quando ele assume o governo, eu acho que o grande problema vão ser as relações internacionais, porque ele se descredibilizou demais, é um sujeito condenado, né, que enfim, teve agora anulado as suas sentenças, mas externamente já não é mais visto como um líder confiável como era, né, nos seus primeiros mandatos. E aí acho que vai ficar mais difícil você atrair novos investimentos, atrair a vinda de novas empresas, o desemprego, então, nesse cenário vai crescer. Eu acho que essas consequências econômicas são muito graves. Mas existe a possibilidade de a gente se recuperar ainda no final de 2022 das consequências da pandemia, como o estado de São Paulo já está se recuperando, aumentando o seu PIB, e ele, na verdade, acabar surfando nos bons resultados econômicos. Aí aumentar, no fim da pandemia. No fim da pandemia. Aumentar os benefícios sociais, né? Aumentar a Bolsa Família. Mas isso tanto ele quanto quem ganhar. Exatamente. Não, exatamente. Se ganhasse o Dória, por exemplo, Bolsonaro, seja lá quem for, o Bolsonaro, isso vai facilitar, provavelmente, se acontecer dessa forma, vai facilitar a vida dele para uma reeleição. No caso do Bolsonaro, que eu duvido que ele consiga ganhar, mas se vencesse, facilitaria essa reeleição dele, né? Porque eu acho que ele já ganharia por esse motivo, mas faria com que o Bolsonaro provavelmente elegesse ainda um sucessor. Talvez o Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, sei lá quem fosse. Isso em 26, tá falando? Isso em 26 já tô... Porque eu acho que essa recuperação pós-pandemia, ela vai ser forte. Do mesmo jeito que, de repente, a própria pandemia em si, pro presidente que assumiu, foi caótica, né? Porque qualquer presidente que assumisse num período de pandemia ia ter os problemas que está tendo em termos econômicos, inflação e... Talvez poderia ter sido um pouco mais... não tão desastrosa, porque ele também foi muito cabeça dura em várias ocasiões. Sim, ele não tô tirando os deméritos dele, não. Mas, claro, aqui foi meio... Que a pandemia piorou como pioraria de qualquer um, assim, qualquer país, qualquer presidente. Exatamente. É que aqui ele negou o problema, né? Mas ainda assim... Aí piorou tudo. Exatamente. Mas ainda assim teria sido péssimo. E a questão do PT, né, que você falou, eu lembro que você comentou da questão da Dilma, né, que você participou desse movimento contra, teve até uma história de você ter feito uma caminhada bem longa, né, acho que até Brasília, né? Até Brasília, São Paulo até Brasília. Mais de 1.000 quilômetros. 33 dias caminhando, 1.100 quilômetros.
e ficou com bolha no Ferrei pé? meu joelho. Como é que foi isso aí? A gente tinha feito a primeira manifestação, né? Tínhamos feito umas 2 manifestações contra a Dilma, e aí a pauta do impeachment, ela já tava meio que dando uma esfriada, assim, a galera já... Você era novinho também, né? Hoje você não faria isso, acha? Eu tinha 18 para 19 anos. Uhum. E a pauta já estava esfriando. E aí a gente teve a ideia, na época, né, no MBL ainda, e aí a gente teve a ideia de fazer uma caminhada para protocolar de maneira simbólica o primeiro pedido de impeachment dela. E aí a gente falou, não, vamos andando aqui de São Paulo até Brasília. E aí a gente foi, ou dormia no meio da estrada, porque tinha um ônibus, né, que fazia meio que o apoio. Então ele esperava a gente no posto de gasolina mais próximo. E a gente ficava caminhando o dia inteiro até chegar naquele posto de gasolina e aí dormia dentro do ônibus. Isso transmitindo online? Isso sempre transmitindo, fazendo live, cacete a 4. E aí tinham dias que as pessoas nos recebiam, né, dentro de casa. Do início até o fim foi um grupo de 15 pessoas. Então aí a gente dormia às vezes num sítio, num galpão. Teve alguns casos específicos que foi em Campinas e Ribeirão, que aí foi um empresário que era dono de um hotel e aí nos hospedou no hotel. Assim, foi tipo, um dos únicos momentos legais do negócio, porque o resto foi geralmente no balcão, no posto de gasolina ou no próprio ônibus. E aí eu acho que o único trecho que a gente não andou mesmo, não tinha como, foi de Uberaba a Uberlândia, porque eram ali um trecho que não tinha acostamento, né? E foi perigoso. Foi bem perigoso. A gente teve 2 pessoas atropeladas. Nossa. Um ferimento assim leve, mas uma menina, ela teve traumatismo craniano, né? Precisou ir pro hospital. Da estrada é complicado, né? E a gente nesse dia a gente caminhou à noite, né? Aí a gente se tocou que à noite realmente não dava. Não era uma boa ideia. Mas ninguém morreu, nem teve sequelas graves, tá todo mundo grave, mas o meu joelho esquerdo até hoje não se recuperou muito bem. E por que o MBL, não sei se fez, né? Mas não faria de repente uma caminhada dessas pelo primeiro impeachment do Bolsonaro, talvez? Você faria se você tivesse 18 anos, talvez? Se eu tivesse 18 anos, acho que talvez, né? Mas você é jovem, ainda tem 24. Mas eu acho que o grande problema em relação ao Bolsonaro foi realmente a pandemia, né? Porque se não tivesse tido a pandemia, eu acho que os protestos, né? A gente chegou contra a Dilma a fazer acampamentos em frente ao Congresso, acho que tudo isso teria se repetido de alguma maneira, talvez até mais forte, né? Porque também você tem os protestos da esquerda, e aí talvez a pressão fosse maior. Mas eu tenho a impressão de que a pandemia, nesse sentido, né, foi a grande salvação do Bolsonaro. Tanto é que a gente tem uma manifestação agora para 12 de setembro, marcada aí pela direita, né, contra o Bolsonaro, mas eu acho que ainda assim não vai ser o ápice, né? Porque muitas pessoas não vão ter tomado a segunda dose, vão estar com razão, com medo, né, de ir para a rua. Então acho que a pandemia ela realmente impediu com que várias coisas acontecessem contra esse governo. Isso também porque eu presenciei 2 momentos de impeachment na história, né? Que foi o do Collor, cara, você ainda não tinha nascido, acho, e o da Dilma, e eu senti que a pressão popular, tipo, o povo na rua pedindo, né, a retirada dos presidentes foi muito forte e isso foi quase que inevitável, assim, né? Quando o povo vai muito forte pra rua, não tem como segurar, né? E nesse momento, assim, você tem, né, os movimentos minados, né? E agora eu te perguntar em relação à Dilma também. Sempre uma conversa que rola direto, assim, pessoas que tô conversando, a questão da Dilma no PT, né? Porque o PT vinha já acumulando mandatos, né? Foram 4 no total. E a Dilma, né, aquela figura, por um lado muito bacana, que foi a primeira mulher, mas ao mesmo tempo, a primeira mulher a ser presidente, né? Mas ao mesmo tempo ela colocando aqueles discursos que a gente sentia que não vinham com tanta firmeza e todo mundo, meio que um consenso, acho que a Dilma foi colocada ali como se fosse um instrumento, para não falar outra coisa, do PT para manter e tal, sendo que quem apitava mesmo, de repente, eram os manda-chuvas e tal. Queria saber a sua visão, primeiro em relação à pessoa da Dilma, né? Ela como, sei lá, uma pessoa, tipo... Eu simpatizo com ela, eu acho ela boazinha. Uma estocadora de vento. E tem essa questão também, entendeu? Os discursos, se só né? tivesse essa... E a questão política, né? Porque muita gente fala, a Dilma foi colocada ali, fantoche, laranja, essas coisas, sabe?
Quer saber se você concorda. Eu particularmente acho que a Dilma ela tinha conhecimento, né, sobretudo de errado que tinha no governo, mas claro que a grande mente por detrás do governo dela era o Lula. Só que não era somente ele, né? Eu acho que ela tem grande porcentagem de responsabilidade, principalmente quando a gente analisa o Ministério da Fazenda. Com o Lula, a gente teve ali no primeiro mandato o Palocci e o Henrique Meirelles no Banco Central. E você teve uma política econômica mais ou menos liberal, porque ele manteve mais ou menos o que o Fernando Henrique já vinha fazendo e continuou com aquilo. E aí no segundo mandato teve, né, algumas mudanças e tudo mais, só que nada comparado com a Dilma, que tem a formação em economia pela Unicamp e tem uma visão muito mais intervencionista, né, de intervenção do Estado na economia. E aí você percebia que no governo dela a intervenção nesse sentido foi muito maior. Eu acho que o maior exemplo de todos foi a intervenção na conta de luz. Ela fez um pronunciamento dizendo que ia abaixar a conta de luz em sei lá quantos por cento, acho que 30% na época, abaixou mesmo, só que aquilo foi por conta de uma injeção de dinheiro do governo naquele setor. E aquela bolha acabou explodindo no segundo mandato dela. O Lula não fez nada parecido, porque a equipe econômica dele tinha um raciocínio diferente de economia. E pelo que você tem notícia da imprensa, né, de bastidores naquela época, ele insistia muito para que ela mudasse a sua equipe econômica e ela não mudou. Isso aqui só para dar um cenário de que ela tinha realmente, né, às vezes ela batia o pé em algumas questões, pelas informações que nós temos. Mas a ligação dela para o Lula, dizendo que o Bessias ia mandar um termo para ele assinar se fosse necessário, eu acho que aquilo é a prova de que ela era cúmplice nos grandes planos do PT. Acho que não é uma prova de que ela propriamente seja corrupta, né? E isso nós não temos, mas é uma prova de que ela tolerava, digamos, alguns jeitinhos brasileiros, né? E alguns esquemas do PT para que o partido mantenha no poder. Quando ela ia colocar ele no Ministério da Casa Civil, isso. Tá. E aí o Moro vazou, aí teve puta manifestação e tal. Então acho que aquilo demonstra que ela tinha o conhecimento. E assim como muitas pessoas no PT, e eu acho que esse, por exemplo, é o caso do Suplicy, eles acham que o PT ele cometeu erros, mas que esses erros são em nome de um bem maior, de uma sociedade mais justa, de uma causa igualitária. E me parece que esse talvez seja o caso da Dilma. Acho que ela sabia que tinha muitas coisas erradas lá dentro. Talvez ela propriamente não tenha feito nada muito grave assim, mas ela tolerou e permitiu que isso continuasse acontecendo. Acho que isso com certeza. Você acha que como presidente ela poderia ter vetado, barrado, mudado esse cenário? Mas acho que se tivesse feito, ela não teria continuado sendo a candidata do PT também. Pro segundo mandato. Exatamente, pro segundo mandato. Entendi. Você vê, ela tentou se eleger a senadora? Depois em disso. Minas Gerais, apareceu na frente nas pesquisas, mas não ganhou. Acho que ficou em terceiro, quarto. Ficou atrás até do Aécio, né? Se eu não me engano. Acho que a Aécio também. Não, o Aécio foi pra deputado. Era aí deputado. Ele ganhou, né? Porque pra deputado também. Aí fica mais fácil. O cara já foi governador, não ganha pra deputado. O Holiday, você acha que o MBL futuramente vai se tornar um partido? Olha, quando eu tava lá ainda, né? A gente chegou a cogitar essa possibilidade. Só que custava muito dinheiro e demorava muito tempo. Muitos né? anos que demora. E outra, no momento que a gente estava discutindo, o Bolsonaro também estava discutindo a hipótese dele lançar o dele lá, o Aliança pelo Brasil. E ele não conseguiu. Aí a gente, né, tipo, pô, o cara é presidente do Brasil, né, tem a maior exposição possível e não conseguiu criar um partido político, criar a tempo das eleições de 2020. Pô, o cara já estava 2 anos no governo, né? Em tese, com a popularidade que ele tinha ainda na época, ele estalar os dedos e abrir um partido. E ele não conseguiu.
E a gente ali com todos os planejamentos, assim, e Melhor era deixar pra lá. muito difícil, né? A força que você ia ter que colocar para criar o partido, você poderia usar para mil e outras coisas. E eu acho que realmente talvez não vale a pena para eles, né? Acho que é muito mais fácil lidar com um movimento do que lidar com um partido, né? É isso. Quase 2 horas de conversa. Ô, aqui com louco, nosso Essa amigo. boa. Passou rápido, Já né? passou. Caraca, bicho. Olha, eu quero agradecer seu tempo por ter vindo aqui. Sabe, mano, uma honra de verdade estar Caramba, aqui com que você, honra. de verdade mesmo. Obrigado por ter vindo. Elogiar a paciência, que você explicou todas as questões Imagina. que você acredita, né? Você Espero não ter falado de maneira muito Nossa, chata foi aqui. super elucidativo. Acho que Que bom. quem concorda e quem não concorda vai entender seus Ah, pontos de sim. vista. Isso faz parte, né, da política, né? Exatamente. E é legal que você se explicou super bem aqui. Gostamos muito da sua presença. Já estávamos ansiosos, né? Sexta-feira ele vem, aí você teve que desmarcar, aí, putz, vamos. Era uma coisa que eu e o Japinha falava, né? A gente falava que tava ansioso pela sua entrevista. Exato. Ah, Veio legal. muita gente aqui, mas a gente falava que tava ansioso pela sua aí. Contei pra ele que o Paulo Matias super elogiou ele. Ah, é verdade. Eu falei Grande antes de você Paulo chegar, eu Matias. falei também. Falou também. É isso então. Obrigado, viu, Gente, cara? Holiday. valeu, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Boa sorte aí na Valeu. Valeu, abração, pessoal.